Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo de um sistema CRUD, pelo menos um trecho dele, em Java com banco de dados SQL Server, passando pelas conexões, enfim, usando algumas tecnologias Java também. O primeiro passo é configurar o SQL Server para fazer a configuração da conexão. Eu tenho um SQL Server 2008, isso vai funcionar no 2008, 2012, 2014, enfim. O primeiro passo é abrir, aqui eu estou usando o Windows 8.1, mas isso aí não importa, basta achar lá na pasta do SQL Server o Configuration Manager, ou gerenciador de configurações. O SQL Server ele permite conexão por dois meios, ou por TCP/IP ou direto pelo kernel, pelo que se chama de pipes nomeados ou named pipes. Isso precisa estar ativado, ele precisa estar ativado para receber essas conexões. Então, a gente vê aqui nas configurações que tem os protocolos. Normalmente, nas configurações nativas, tanto TCP/IP quanto pipes nomeados estão habilitados. Mas na configuração de rede, eventualmente isso aqui não está habilitado. Esse protocolo via, quando ele aparecer, ele tem que estar sempre desabilitado. Ok? Então, memória compartilhada ou shared memory, pipes nomeados ou named pipes, TCP/IP tem que estar habilitado. Todos os protocolos. Ok? Os nativos normalmente estão, os de rede é que precisam ser habilitados. Para habilitar, botão direito, habilitar. Quando você fizer isso, você vai receber uma notificação de que precisa reiniciar o servidor. Então você vem aqui, tem aqui ó, o servidor SQL Server. Você vem aqui e reinicia ele. Ele vai parar o serviço. Esse processo, dependendo da máquina, dependendo da configuração, pode demorar um pouquinho. Reiniciou, pronto. Então agora ele está apto a receber conexões por TCP/IP e por pipes nomeados. Aqui termina a nossa configuração inicial do SQL Server. Em termos de Java, como o suporte para o usuário nativo do Windows é um pouquinho mais complicado, o ideal é que a gente tenha um usuário no SQL Server para fazer essa conexão via Java. Então, eu vou aqui no SQL Server, no Management Studio, vou aqui em Segurança, Novo, Login. Eu vou criar um novo usuário para mim e é com ele que eu vou fazer a conexão com o Java. Então, quando eu clicar aqui, eu vou criar um usuário. Leandro. Não vou usar a autenticação do Windows, porque é mais fácil com o Java fazer a autenticação direta no SQL Server. Vou escolher uma senha. Vou confirmar a senha. As diretivas de senha, vencimento de senha, alteração de senha no próximo logon, eles são bastante importantes, principalmente quando você está configurando o SQL Server num servidor para múltiplos usuários, etc. Para um teste local, ele pode não ser tão útil. Então, eu vou desmarcar isso daqui, lembrando que se eu estiver configurando isso num servidor, isso aqui é importante para cada usuário, ok? Para que a senha seja renovada de tempos em tempos, para que se crie uma senha padrão e depois o próprio usuário modifique. Funções de servidor. Como eu vou precisar fazer diversas funções no meu Java, então eu vou dar todas as funções para o meu usuário. Eu posso criar um usuário mais limitado, que só pode acessar os dados, enfim.
Mapeamento, não há necessidade. Protegíveis também não. Status, ok. Logon habilitado, ok. Criei o meu usuário. Poxa, mas se você não tem um usuário, como é que você cria? Bom, na pior das hipóteses, na instalação do SQL Server, a gente sabe que um usuário, o usuário local do Windows, a gente tem. Então, a partir daí, a partir dele, você pode criar um usuário específico. Eu vou desconectar meu banco de dados e vou reconectar com o meu usuário que eu acabei de criar. Pronto, aqui ó, usuário Leandro. Vou criar uma nova consulta agora com o usuário Leandro. Então, é com isso que eu vou fazer o meu CRUD. Então, esses passos iniciais, eles são de suma importância para você conseguir conectar o SQL Server com o Java. Então, essa é a primeira parte, a configuração do ambiente SQL. Então, para continuar o projeto do CRUD, eu vou fazer um projeto Java que se conecta com o SQL Server que a gente acabou de configurar. Estou usando o Eclipse como IDE, poderia ser qualquer outra. Então, vou criar aqui um new. Eu estou na perspectiva Java EE, por isso que eu fui em order, né? New Java Project. Eu vou chamar de CRUD. Estou usando Java 7. Desde que bem configurado, pode ser o Java 8, não tem problema. Java 6. Bom, então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é trazer a biblioteca de conexão. Tem um jar, no caso do SQL Server, eu não uso o JDBC da Microsoft. Ele não é tão confiável quanto o JTDS. Então, eu tenho aqui o JTDS. O JTDS ele vem com várias pastas, vários arquivos, mas o que interessa é esse aqui, JTDS. Lembrando que se eu usar uma versão inferior ao Java 6 ou inferior, eu tenho que usar no máximo a versão 1.2.5 do JTDS. Para Java 7 e Java 8, eu posso usar outras versões mais novas. Então aqui no meu projeto, eu vou dar um new folder, que eu vou chamar de lib. O nome não é tão relevante. E eu vou copiar a biblioteca para cá. Só copiar não vai garantir o meu sucesso. Então eu venho aqui, build path, configure build path. Aqui em bibliotecas, libraries, eu venho adicionar um jar do meu projeto. Aqui, ó. Ok, então eu adicionei uma biblioteca jar ao meu projeto. Agora sim, perceba que ele está aqui agora. Está referenciado. Agora eu vou começar a construir o meu projeto. Para ir mais rápido e facilitar, eu vou usar um framework que chama Window Builder. Então eu venho aqui em New, Other. Ele já está instalado aqui no meu Eclipse. Tá? Então tem aqui, ó, Window Builder. Swing Designer. Eu vou criar um novo JFrame.
num package que eu vou chamar de view, e o nome vai ser tela matérias. Eu tenho uma base de dados que eu vou mostrar já já. Os alunos da disciplina de banco de dados já têm essa base de dados, mas eu vou demonstrar ela aqui também. Então eu vou fazer cadastro de matérias. Um CRUD de matérias. Gerou aqui. Vou só criar um serial padrão. Tá? Vou salvar. Agora eu vou abrir a página de design da tela. Dependendo da máquina, ele pode demorar um pouco, mais ou menos. Framework Window Builder é um framework baseado na API Swing para desenvolver componentes visuais com apoio visual. Pronto, demorou um pouquinho, mas carregou. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu frame. Acho que tá bom. Tá bom assim. Eu vou usar o layout absoluto. Depois eu tiro a possibilidade de maximizar e minimizar, de maximizar a tela. Minimizar não tem como. Bom, agora eu vou criar aquilo que eu preciso. Bom, o que eu preciso ter em tela? Então, como é que está o meu banco de dados? Tá aqui, ó. A minha tabela matérias, ela tem um ID, um nome e uma carga horária. Então eu vou cadastrar o nome, a carga horária. Vou até apresentar o ID, mas não quero cadastrar ele. Então, vamos ao Eclipse de volta. Antes de qualquer coisa, eu já vou deixar uma tela pronta para qualquer coisa. Então, eu vou criar aqui um radio group. Um radio group para que a mesma tela tenha a possibilidade de fazer inserção, alteração ou exclusão de dados no banco de dados. Então eu vou criar aqui um radio button aqui em cima. O texto dele vai ser cadastro. Ok, aqui ele já renomeou. Vou criar um novo radio button aqui. Atualiza. E um outro exclui. Então, cadastro, atualiza, exclui. Eu vou vir aqui no código fonte, depois que já criou aqui os buttons, eu vou criar um button group, que eu vou chamar de BG. New button group. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero agrupar, ou seja, quando eu selecionar um, eu quero que os outros se desmarquem, senão tem que fazer um monte de if e tal. Button group.add, botão exclui,
botão group.add, botão atualiza, botão group.add, botão cadastro. Ok. Quando eu voltar para cá, não vai fazer diferença, mas olha lá, quando eu marco um, os outros se desmarcam. Pronto. Para quem quiser ver como é que funciona sem o botão group, olha lá, sem o botão group, tudo fica marcável, selecionável. Então, vamos lá. Já tenho o meu botão group. Agora eu vou criar a tela. Então, eu tenho um ID. Então, ele criou aqui o label ID. E eu vou colocar um text field aqui, ID, que eu vou chamar de tf_id. Só que ele não é editável, então eu vou desmarcar aqui, editable false. Eu não quero dar um ID, eu quero que o sistema já gere um ID para mim. Eu vou colocar um label aqui embaixo. Nome. Vou ajeitar ele bonitinho aqui. Vou colocar um text field aqui também. Editável e tal, só vou chamar de tf nome. E vou criar um outro label aqui. Carga horária, né? Carga. E aqui eu vou colocar um text field, que eu vou chamar de tf carga. Pronto. E aí eu vou colocar um botão de ação. Não há necessidade de colocar esse botão, levando-se em consideração que eu posso colocar uma ação em qualquer componente do swing, mas é uma questão de usabilidade, de hábito. Então, eu vou colocar aqui um botão que eu vou chamar de enviar. Pronto, botão enviar. Dá até para eu melhorar um pouquinho isso aqui, mas eu vou abrir um pouquinho mais, vai parecer estranho, que vai ficar um espaço vazio, mas depois a gente vai implementar algumas coisinhas a mais aqui. Então, tenho aqui a minha tela de cadastro. Cadastro, atualização e exclusão. Eu vou melhorar isso aqui, eu vou descer um pouquinho mais esses componentes. Por quê? Porque para atualização e exclusão, eu vou usar um outro componente, que não é sempre que ele vai estar visível. Ele só vai estar visível quando a gente for fazer alguma modificação no conteúdo da base, mas para cadastrar não, que é aqui, eu vou colocar aqui, matérias. Eu vou colocar um combo box com tudo que eu já tenho cadastrado. Mas a princípio ele vai estar invisível. Para cadastro ele é invisível. Por quê? Porque eu vou selecionar alguma matéria que eu já tenha cadastrado. Quando for atualizar, ele já preenche os campos. E quando eu for excluir, ele já exclui.
Então, tá aqui. Essa é a minha tela, pelo menos inicial. Agora eu volto para o código-fonte. Percebe que a API o framework já fez algumas coisas para mim. Esse combo box aqui, depois eu vou trabalhar melhor com ele. Eu vou colocar aqui, ó, no rádio button cadastro, ponto set selected true. Por que você está fazendo isso? Porque ele já está selecionado como padrão. Aí até é bom porque eu vi que, ó, tá quebrando aqui. Vou voltar lá. Vou aumentar um pouquinho o campo. Pronto, agora não está mais quebrando nada. Legal. Fiz a minha tela inicial. Agora eu vou... vou fazer mais uma coisinha aqui. Combo box. Eu não renomeei ele, não tem problema. Ponto set visible false. Então, ó, bacana. E o label aqui, LBL matérias, ponto, set visible false. Pronto, agora quando o cadastro não tem mais o nosso combo box. Eu só quero que ele apareça quando eu clique aqui ou quando eu clique aqui. Não botei ações ainda, então não vai fazer nenhuma modificação. Agora eu vou criar ele está com um warning aqui. Eu posso dar um Ctrl Shift O, ele tira todos os imports desnecessários, tá? Salvou, beleza. Então agora só tô com esse warning aqui, que é do tipo do combo box. O combo box ele precisa ter um tipo, mas eu não criei o tipo. Então eu vou criar um tipo para ele, eu vou criar um objeto. Eu vou criar uma nova classe aqui no model, de nome matérias, os atributos dela. Então, como a gente vê aqui no banco, é um ID inteiro, um nome string e uma carga horária inteira. Então, private int ID, private string nome, private int carga. Eu vou fazer os getSets e vou fazer a sobrescrita do método toString. Aqui, ó, override, implement methods, toString. O que eu vou fazer? O que faz esse método toString? Ou a sobrescrita do método toString. Quando eu faço um print ou um toString do objeto, ele mostra o hashcode do objeto. Só que eu vou precisar carregar o objeto inteiro e eventualmente mostrar só o nome da matéria. Então eu quero que quando eu mandar printar o objeto inteiro, ele mostre só o nome. Isso aqui vai ser útil para a gente daqui a pouco. Fechei. Então, tá aqui as três propriedades e a sobrescrita do método toString. Agora, o combo box aqui, que eu não tinha posto um tipo para ele, então vai ser um combo box do tipo matérias, que eu vou fazer um import aqui, já fiz o import, matérias. Então, vê que eu fiz o import aqui, aqui, do model matérias que eu criei.
E pronto, está aqui. Então, acabei de criar a minha tela. Eu vou ter um combo box de matérias. Na hora que eu mandar gerar o combo box, eu vou ter o objeto inteiro, com ID, nome e carga horária. Mas no combo box ele só vai mostrar o nome porque eu fiz a sobrescrita do toString do objeto. Bom, com a estrutura da tela montada, a gente vai partir para conexão com o banco de dados e manipulação dos dados. Perceba que se trata de um banco de dados pequeno, de uma tabela pequena, e ainda assim um processo relativamente demorado. Tá? Então, realmente, fazer um sistema independente, se for um CRUD ou seja lá o que for, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, eu vou criar uma nova classe? Não, eu vou criar uma nova interface. Num pacote que eu vou chamar de persistence, que eu vou chamar de iGenericDAO. Esse GenericDAO é a classe que eu vou usar para fazer a conexão com o meu banco de dados. Tá? É um DAO genérico que vai servir só para conexão, para passar a conexão para as outras classes DAO. Então, a princípio, imediatamente, ela só vai ter um método, né? Então eu vou colocar assim, public connection do java.sql get connection. Pronto, fiz a assinatura do método. Agora eu vou criar uma nova classe, também no persistence, que eu vou chamar de GenericDAO. A classe GenericDAO implementa a iGenericDAO. Vou mandar adicionar os métodos não implementados. E aí é só criar a conexão. Então eu vou fazer assim. Private connection. De novo, tem que importar, né? C. E aqui eu vou criar a conexão com o SQL Server. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que acessar aquele JTDS, passar os parâmetros de conexão para ele, e aí ele vai me retornar a conexão. Então, class.forName, o nome do driver JTDS é net.sourceforge.jdbc.driver. Eu vou adicionar um throws. Mas aí vai dar erro lá na interface. Perfeito. Throws class not found exception. Ele está pedindo um retorno. Não tem problema. Depois a gente vê isso. Então, a minha conexão, eu vou fazer driver manager ponto get connection. E aí eu tenho que passar os parâmetros dele, né, para ele retornar um connection. Na verdade são 3 strings que eu vou usar. É esse aqui, tá? Aqui, ó, string da conexão, o string o nome do usuário e string a senha. Então aqui eu coloco para os argumentos de
conexão, aqui o usuário e aqui a senha. Por isso que eu criei lá no começo o usuário e senha. A string de conexão com SQL Server. O SQL Server ele funciona na porta 1433, para quem não sabe. Então, JDBC, JTDS, SQL Server, //. Nesse caso eu estou fazendo uma conexão local, então 127.0.0.1 na porta 1433. A database que eu estou usando, aqui ó, aula join 10, aqui ó, aula join 10. Então, ponto e vírgula, database name, aula join 10, igual aula join 10, ponto e vírgula, named pipes, igual a true. Então eu estou fazendo uma conexão JDBC via JTDS no SQL Server no caminho de rede 127.0.0.1 na porta 1433, na database aula join 10 via pipes nomeados. Vou quebrar aqui para ficar fácil de ver. O meu usuário eu acabei de criar, Leandro, e a senha que eu coloquei 1234556. Ele vai pedir um outro throws, que é o de SQL Exception, que eu também esqueci de colocar lá na interface. Tá? SQL Exception. Ok. Eu vou até deixar aqui um system.out.println. Conexão, ok. Só para ele printar no console se de fato teve sucesso a minha conexão ou não. Ok? E aí eu vou dar um return C. Beleza. Então, vou retornar a conexão. Se isso aqui falhar, ele vai retornar null, vai dar erro de conexão. Vai dar um SQL exception. O class not found exception é só para o fato de eu não ter incluído lá no build path o JTDS. Mas nós já fizemos isso. Beleza. Criei o meu DAO genérico de conexão. Agora eu vou criar o meu DAO específico de matéria. Então, eu vou criar aqui uma nova interface e matérias DAO. Ela vai ter 5 métodos. Public, void, insere matérias, passagem de parâmetro, matérias, então vou ter que importar, mat. Programação orientada a objeto, não orientada a variável, né? Então, estou passando um objeto. Throws SQL exception. Public void atualiza matérias mat. Throws SQL exception. Public void exclui matérias mat. Throws SQL exception. Public void não, public matéria, consulta matéria, matérias mat. Então vou ter um método que retorna uma matéria.
a gente vai ver que ele é útil na hora de fazer o update. SQL exception. Public matérias. E um public list de matérias, consulta matérias sem parâmetro, que vai me retornar tudo que tiver cadastrado. SQL exception. Olha que bonitinho, tá criando forma. Beleza. Agora eu vou criar uma nova classe, matérias DAO, que implementa o iMatérias DAO. Então aqui os meus métodos não implementados. Para facilitar, eu já vou colocar a conexão no construtor. Então, private connection C. Aí vou criar o construtor da classe. Matérias DAO. E generic DAO. GDAO é igual a new generic DAO. Vou instanciar a minha DAO genérica. E vou passar para o connection o get connection do meu generic DAO lá com SQL. Posso até fazer um throws aqui. Sem problema. Ok. Agora eu vou fazer os métodos. Tá claro pra gente que inserir é um insert into, update set, where, delete where, select e where e select sem where. Esse aqui. Então são esses métodos aqui. Só a gente vê nas aulas, isso é tranquilo. Mas a gente vai usar um objeto do Java que se chama prepared statement, que é um pré-processamento da query. Isso ajuda a evitar injeção SQL no meu código. Por quê? Porque ele testa a minha query antes, e se ela não tiver exatamente do jeito que eu criei, ele vai dar erro. Então perceba, eu vou criar um string SQL. Igual. Insert, posso até fazer no padrão que a gente usa em aula, insert into matérias, é o nome da tabela. São 3 dados que eu vou inserir, então eu coloco interrogação, interrogação, interrogação. Né? Porque eu vou colocar ID, nome e carga horária. ID, nome e carga horária. Aí eu vou criar um prepared statement, que eu vou chamar de PS. Igual a C, é a conexão que vai passar um statement pré-processado, que é a minha string. Só que a minha string ela tem 3 parâmetros. Normalmente o pessoal concatena, tal, fica feio e inseguro. Então eu vou colocar assim, ps.set, o meu primeiro parâmetro é o id, que é o int. Então set int, parâmetro 1, mat.getID. Então, para o meu primeiro ponto de interrogação é o id que está no objeto mat. Tá?
Lembrando que o prepared statement começa de 1 e não de 0. O segundo era o nome. Então, ps.set string 2 mat.get nome. E ps.set int 3 mat.get carga. Pronto. Fiz os statements preparados. Passei uma string com parâmetros, aguardando parâmetros. Estou colocando os parâmetros no meu PS aqui, no meu prepared statement, na ordem. Então, se alguém tentar interceptar essa minha string e chumbar os parâmetros aqui, na hora que o Java tentar pôr os parâmetros, ele vai dizer que está faltando e não vai funcionar. Então, ele me assegura menos riscos de injeção. Bom, carreguei a string para conexão, passei os parâmetros, ps.execute, ps.close. Então, executa e fecha. Acabou. Criei o meu método de inserção. Simples. Agora eu vou criar o método de atualizar. String SQL igual update. Como eu não sei se o cara vai atualizar o nome ou a carga horária, lembrando que o ID não vai ser permitido pelo sistema, update matérias set nome igual a ponto de interrogação, que vai ser um parâmetro, carga horária igual a ponto de interrogação, where id igual a ponto de interrogação. Aqui eu mudei a ordem, né? Agora o primeiro parâmetro é nome, o segundo é carga horária e o terceiro é id. Sem problema. Prepared statement ps igual a c.prepared statement do SQL. ps.set, o primeiro é o nome, então é string 1 mat.get nome. Por isso que eu preciso passar o objeto inteiro como parâmetro aqui, ou pelo menos parte dele. ps.set int 2 mat.get carga e ps.set int 3 mat.get id, que eu preciso do id para fazer o where aqui, senão a gente já sabe o que acontece quando faz um update sem where. ps.execute ps.close. Ato contínuo, delete string SQL igual a delete matérias where id igual a ponto de interrogação. Aqui eu só tenho um parâmetro, né? Prepared statement ps c.prepared statement SQL. Um parâmetro só, set int 1 mat.get id. ps.execute ps.close. Olha que bonitinho. Já tem o insert, já tem o update, já tem o delete. Agora é só fazer os selects. Ah, mas então fazer CRUD é mecânico. Absolutamente mecânico. Eu não estou usando nenhum tipo de framework, nada. Estou fazendo tudo na mão. Então, string para consultar uma matéria. SQL igual a select, id, nome, carga horária, from matérias, where id igual, ponto de interrogação. Eu quero uma matéria. Então,
Aqui já é um pouquinho diferente, porque isso aqui vai retornar, esse select vai retornar um result set. Eu preciso pegar esse result set aqui. Vai retornar uma linha só? Vai retornar uma linha só, mas eu preciso pegar esse result set e jogar no objeto. Então, ps igual a c ponto prepare statement SQL ps.set int 1 mat.getID. Result set, ele vai retornar um result set, rs é igual a ps.executeQuery. Então ele vai executar a query do prepared statement e vai pegar o resultado e vai jogar para cá. If, como vai ter só um retorno, só uma linha, if rs.next, ou seja, se houver um próximo, o result set aqui ele vai se comportar como uma fila. Tá? If rs.next mat.setID, não haveria necessidade, preciosismo meu. Eu vou setar o RID com o quê? Com a saída do result set. rs.getInt, que vai sair um inteiro, na coluna ID. mat.setNome, rs.getString, vai sair um string na coluna nome. É por isso que a gente faz os alias quando faz função de agregação, enfim, cálculos, né, para retornar, para ter um nome, para saber buscar aqui. E mat.setCarga, rs é int de novo, né, .getInt, na coluna carga horária. Return mat. Se não retornar, se esse select sair vazio, só vai retornar o próprio ID aqui que eu já tinha colocado, vai ficar em branco. O objeto vai ficar com os outros atributos em branco, ou nulos. Legal. Agora, como é que eu consulto um conjunto todo? É simples. O padrão é o mesmo. List de matérias. Eu vou chamar de lista matérias. É igual a new. Eu não vou criar a minha própria lista. Eu vou usar uma arraylist pronta. Vocês podem criar o de vocês, não tem problema. E aí eu vou seguir o mesmo perfil. String SQL igual select ID nome carga horária from matérias. Aqui eu não tenho where. Prepared statement ps igual a c ponto prepared statement de SQL. Não tenho parâmetros. Tudo bem. Result set rs é igual ps.executeQuery. Só que aqui eu posso ter nenhuma saída, nenhuma linha, nenhum registro, um registro, vários registros. Então eu não sei. Então ao invés de pôr if, eu vou colocar enquanto tiver uma próxima saída na minha fila, eu vou adicionando objetos na minha lista. Então matérias mat igual a new matérias. Então eu vou instanciar um objeto, preenchê-lo e colocar na lista. mat.setInt, setID, rs.getInt. Então na tabela ela está como ID. mat.setNome é um string, então rs.getString nome. mat.setCarga rs.getInt carga horária. Lista matérias.add mat. Então,
eu instancio o objeto, preencho e adiciono na lista. Vou fazer isso quantas linhas tiver. 1, 2 ou 1 zilhão. Ah, então aqui quer dizer que eu poderia ter feito só isso? Poderia. Era só um tratamento extra que eu precisaria. Mas aqui eu quero que vocês vejam cada um deles. Ali em cima eu esqueci um negócio que é importante, né? rs.close, eu tenho que fechar o result set, o prepared statement. ps.close. Aqui é a mesma coisa. rs.close, ps.close, return, lista matérias. Então, da minha interface já está ok. Minha interface já está ok. Eu vou aproveitar, eu vou criar mais um método aqui. Public int próximo ID throws SQL exception. Eu falei que eu queria que o sistema gerasse o ID, que não precisasse eu ficar digitando o ID. Qual que vai ser o próximo ID? No caso aqui, deveria ser o 5. Aí depois o 6, etc. Então eu vou pegar o último ID e vou acrescentar 1. Aqui ele vai pedir para eu adicionar os métodos não implementados. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? String SQL igual select max ID mais 1, né? Que é o próximo. From matérias. Prepared statement PS é igual a c.prepared statement SQL result set rs é igual a ps.execute query if rs. Next. Return. Oh, esqueci aqui. S próximo ID. Return rs.getInt da coluna próximo ID. Else return 1. Se a tabela estiver vazia, ele não vai retornar. Portanto, vai ser o meu primeiro, 1. A partir daí, retorno o próximo. Legal. Então eu tenho todas as operações em banco de dados que eu gostaria de fazer com a minha tabela matérias. Agora, eu vou fazer as operações com ela, lá no controle. Estou tentando seguir uma arquitetura MVC, né? Então, eu vou fechar aqui os meus DAOs. Eles já cumpriram o que era necessário. Bom,
Então, uma coisa interessante aqui, né? Eu preciso criar operações para o meu combo box, para o meu ID, preciso criar diversas operações, para o meu botão, para o meu radio group. Então agora eu tenho que criar funções que façam o insert, o update, o delete, os selects e que controlem a tela. Então nós vamos fazer isso agora na camada de controle. Na camada de controle, a primeira coisa que eu vou fazer é uma classe auxiliar aqui ao meu processo. Então eu vou criar não uma classe. Primeiro eu vou criar uma interface. Controller. Ela vai chamar matérias controller. A princípio eu vou ter dois métodos nele. Um public void próximo ID e um public void lista matérias. Então é justamente o que vai controlar o combo box e o campo ID no cadastro. Então, new class matérias controller que implements e matérias controller. E aí já adiciona os métodos não implementados. Para facilitar, eu vou fazer dessa classe uma classe com múltiplos construtores. Então, eu vou ter um private jComboBox de matérias, que eu estou chamando de combo box, um private jTextField TFID, e aí eu vou ter um public matérias controller, que é o construtor, um construtor que eventualmente eu passo só o combo box, então this ponto combo box igual a combo box, um construtor que eu passo só o text field, this.tfid é igual a tfid, e um que eu passo os dois. This.combobox igual a combo box. Pronto. Então eu posso construir essa classe só com combo box, só com ID ou com os dois.
O método próximo ID. Então eu vou fazer matérias.dal mdal igual a new matérias.dal. Ele vai me pedir um try catch. Até posso fazer aqui, né, um jOptionPane.show message dialog null e.getMessage. Não vou ficar pensando em erro agora. Erro jOptionPane.errorMessage. Tá. Então, instanciei a classe DAO. tf id setText. Que valor que eu vou setar no meu text field? É o valor do mDAO. Na verdade, eu vou ter que fazer um string ponto valueOf do mDAO ponto próximo ID. Então mDAO ponto próximo ID vai me retornar um ID. Eu vou converter para string e vou colocar lá no text field. Beleza. Agora, para preencher o combo box. Para preencher o combo box, eu tenho aquele list, né, que eu fiz lá no matérias.dal. Então, list, vamos fazer assim. Matérias.dal mDAO é igual a new matérias.dal. Vou instanciar a DAO das matérias novamente. Ele vai me pedir um try multicatch. Ok. Vou passar a mesma possibilidade de erro aqui. List de matérias, que é o que ele vai retornar, né? Tem que importar o list, tem que importar as matérias. Lista matérias é igual a mDAO ponto consulta matérias. Para dar um ar de real time no nosso combo box, como é que a gente vai fazer? If combo box ponto get item count for maior do que 0, ou seja, se o combo box já tiver coisa preenchida, combo box ponto remove all items. Se a lista matérias for diferente de null, vou preencher o combo box então. Aí eu vou usar um for each. For matérias m contida na lista matérias, combo box ponto add m. Então, add item. Então, para cada objeto matéria chamado m contido na lista, eu vou adicionar. Perceba que eu estou adicionando o objeto todo, não só o nome ou não só o ID, mas ID, nome e carga horária. Só que como eu fiz a sobrescrita do método toString, no combo box vai aparecer só o nome da matéria. Fica bonitinho para mim executar isso. Tá? Fica certinho. Bom, com isso eu criei a minha primeira classe de controle. Agora eu vou fazer a classe de controle do Radio Group.
Como ele já implementa o Action Listener, ou seja, quando eu clicar, ele já vai implementar a interface de ação, então eu nem vou criar uma interface para ele. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de rádio matérias controller, que implements Action Listener. Vamos ver aqui. Agora a gente implementa aqui os métodos não implementados. Eventualmente o Eclipse dá podcast, tá? Essa é, sem sombra de dúvidas, a classe mais enfadonha de se fazer, porque é uma classe de controle de tela, tá? Então, eu vou ter JText Field, eu tenho TF-ID, TF-nome, TF-carga. Eu tenho JLabels. Aqui na tela matéria. Eu tenho o LBL ID, LBL nome, LBL carga e LBL mátrias, que eu fiz com acento, né? LBL ID, LBL nome, LBL carga e LBL matérias. Eu tenho rádio buttons. Eu tenho aqui RDBTN exclui, RDBTN atualiza, RDBTN cadastro. RDBTN exclui, RDBTN atualiza, RDBTN cadastro. Eu tenho um button, um JButton. Cadê? BTN enviar. JButton. BTN enviar. Eu tenho combo box. Eu tenho um JCombo box de matérias. Combo box. E aí eu preciso passar tudo isso como parâmetro para o meu construtor aqui. Então, rádio matérias controller. Então, this.tfid igual a tfid. Lembrando que eu tenho que passar, né, os parâmetros antes, senão fica estranho. Ok. Agora vou passar os rádio buttons. E por fim, o button e o combo box. É sem dúvida a parte mais enfadonha mesmo, tá? Então, this.tfcarga igual a tfcarga,
dis.tfnome igual a tfnome. Percebam que é uma coisa que não vai sair de uma hora para outra se a gente não se programar em termos de tempo. Nós já estamos aqui há mais de uma hora fazendo esse projeto, que é um projeto curto, um projeto a princípio de uma única tabela, né? Então a gente tem que se programar bem em termos de tempo para que os projetos saiam com a qualidade adequada no tempo dele, né? btn atualiza igual. Isso porque também a gente está usando alguns atalhos do Eclipse aqui para agilizar um pouco essa digitação, mas sempre fazendo questão de não usar, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de framework, até para a gente entender o que está acontecendo. Demora um pouquinho, mas sai. Então a ação dos radio buttons vai estar aqui. Quando eu clicar em qualquer um dos três, eu quero que tudo aconteça aqui. Tá? Então, eu vou fazer assim. If se o radio button selecionado for de cadastro, então if rdbtn is selected, nós vamos fazer uma i matérias controller m controller igual a new matérias controller. Ó, você vê que eu tenho a possibilidade de passar só o combo box, só o TF-ID e os dois. Eu vou passar só o TF-ID. mcontroller ponto próximo ID. E monta tela cadastro. Eu vou criar um método aqui, ó. Criar o método aqui, monta tela cadastro, que é para omitir o combo box, enfim. Else. Mas depois a gente faz isso. Se não, eu vou fazer um i matérias controller m controller igual a new matérias controller do combo box. Por quê? Porque se não for a tela de cadastro, vai ser a tela de atualização ou de exclusão. E para as outras duas eu preciso do combo box. Mas não preciso, por exemplo, do TF-ID modificado. Então, vamos fazer assim. mcontroller ponto lista matérias. Vou preencher o combo box. Se rdb, se for, porque para ambos eu vou precisar do combo box. Se for o atualiza, que está selecionado, eu vou monta tela atualiza. Eu vou criar um outro método. Então vamos lá. Cria o método. Se não, monta tela exclui. Pelo meu radio group eu não preciso fazer
outros testes. Não preciso testar se é o excluir. Só sobrou ele. E até vou pensar no seguinte. Antes de qualquer coisa aqui, eu vou criar um outro método, que eu vou chamar de limpa campos. São métodos privados que estão aqui. O que é o limpa campos? tf id.setText vazio, tf nome, ponto. Porque senão a cada ação minha eu vou ter que ficar apagando tela. E isso não corresponde com com a teoria de interação humano-computador. Pronto. Então, cada vez que eu clicar num botão lá, ele vai limpar os campos. O que eu preciso que tenha na tela de cadastro? Vamos relembrar. Tá? Fizemos algumas modificações. Precisávamos atualizar aqui. Então, na tela de cadastro, eu preciso ter esse ID, esse nome e essa carga. Na tela de atualização, tudo. E na tela de exclusão, só o combo box. Então, na tela de cadastro, eu preciso que dos labels, o de carga, set visible true. O de ID, set visible true. O de nome, set visible true. Já vou agilizar aqui. E o de matérias, set visible false. Os text fields. Text field de carga visível, o nome, o ID visível e o nome visível. O combo box invisível. E o botão visível. Então, os 4 labels, um invisível, 3 visíveis, os 3 text fields visíveis e o combo box invisível, botão visível também. Legal. O de atualiza. De atualiza, tudo visível. E o de excluir, praticamente tudo invisível. O ID invisível, o nome invisível, o label das matérias visível, a carga invisível, o ID invisível, o nome invisível, o combo box visível e o botão visível. Pronto. Então, quando eu clicar no rádio button, ele vai montar essa tela para mim.
é legal porque aí a gente consegue ver cada uma das coisas. Ou seja, eu tenho uma única classe de frame e mesmo assim eu tenho o reaproveitamento dela para tudo. Né? Então, vamos ver essa parte funcionando. Então vamos vir aqui na classe da tela, matérias, né? Vamos ver a classe de controle dos radio buttons funcionando e até já ver a conexão com o banco de dados, né? Se ela está funcionando, se está tudo certinho. Então a primeira coisa é, como a minha partida eu defini aqui que o meu botão por padrão clicado é o cadastro, então ele vai começar sempre na tela de cadastro, então ele já tem que imediatamente na primeira já trazer o primeiro ID. Então, matérias controller, mcontroller, é igual a new, matérias controller. Então eu vou editar o ID, né? Vou modificar o ID lá, o campo ID. Então, mcontroller pronto, próximo ID. Então, quando eu inicializar o frame, ele já tem que aparecer o próximo ID. E quando eu clicar nos rádios, eu quero que ele monte as telas. Então, a rádio matérias controller, rm controller, igual a new, rádio matérias controller. E aí tem um monte de parâmetros que eu tenho que passar, né? Vários. Todos já estão aqui. Então, só para facilitar, né? Eu vou dar um Ctrl Shift F e vou fazer uma quebra de linha aqui. Então, estou passando os text fields, os labels, os radio buttons. Tá na ordem? Não sei. Então, ele quer ID, nome, carga. ID, nome, carga. ID, nome, carga e matérias. ID, nome, carga e matérias. Exclui e atualiza cadastro. Exclui e atualiza cadastro. Enviar, botão enviar e combo box. Por isso que eu estou usando os mesmos nomes. Que aí ele já identifica e já monta direitinho para mim. E aí eu vou fazer a adição do botão. rd btn atualiza ponto add action listener rm controller rd btn cadastro ponto add action. Então eu estou adicionando aquelas ações que eu criei na classe radio matérias controller, eu estou adicionando aos radio buttons. rd btn exclui ponto add action listener rm controller. Eu vou rodar. Olha que legal. Então, o meu último era 4. Já veio 5 aqui. Clico no atualiza, ó, já veio o combo box com os dados do banco. Ó. Os nomes, lembra que a gente reescreveu o método toString? O objeto está inteiro aqui. Se eu selecionar aqui arquitetura, tem o ID 1, o nome arquitetura e a carga 80. Exclui o combo aqui. Atualiza, cadastro. Aqui. Ótimo, muito bom. Então, o meu controle de tela já está feito, já estou conectado com o banco. E perceba que aqui, ó, eu nem precisaria mais disso, tá? Mas, ok. Então, consegui fazer pelo menos o primeiro aí. Agora, o que eu preciso? São duas coisas que eu preciso.
Ao clicar no botão, se for cadastro, fazer o insert, se for atualização, fazer o update, se for excluir, fazer o delete. E ao clicar no combo, se for atualiza, preencher os campos, se for excluir, não fazer nada, esperar a ação do botão. Então, vamos a ele. Bom, como está ficando bonitinho aqui, a gente vai... E ó, o projeto, ó, ele está tomando um tamanhozinho, né? Vamos criar então aqui, é uma classe que também implementa o Action Listener, então não há necessidade de eu criar uma interface. Eu vou colocar aqui, combo, matérias, controller, que implementa o Action Listener. Então quer dizer que se eu clicar no Combo Box, ele já vai fazer essa ação? Exatamente. Então eu não preciso de um botão obrigatoriamente. Quando eu clicar no Combo Box, então ele tem que preencher os campos na minha tela atualiza. Então, JText Field, TF-ID, TF-nome, TF carga. Eu procuro manter os mesmos nomes para que a própria IDE identifique na hora de de trazer os parâmetros, facilita. JCombo Box de matérias, Combo Box. E eu vou trazer só o JRadio Button, eu vou trazer só o excluir, que é o que eu vou usar. Também não vou ficar enchendo a memória. Combo, matérias, vamos fazer o construtor dele. Tem que passar os parâmetros. Então, não é a parte mais legal do código, mas não importa. Ela precisa muito ser feita. Opa, botão errado. Ok. No construtor, então, this.tfid igual a tfid, this.tfnome. E aqui eu tô... Por que eu tô fazendo isso? Eu tô passando os componentes pelo construtor, e aí a classe de controle vai modificar esse componente e já vai exibir na tela. Combo box e this.rd btn excluir igual. Ah, você não viu que você digitou errado ali? Vi. Então, pronto. Então eu passo os componentes. É para isso que serve a classe de controle. Ela vai, usando os objetos do model, conectar o persistence ao view. Bom, o que ele vai fazer então? Se o combo box get item count, se ele não tiver vazio, ou seja, se o item count dele for maior do que 0, se não for o botão excluir, poderia ter trazido o botão atualize e verificar se ele é verdadeiro? Sim, tanto faz. Ou seja, se tiver coisa no combo box e não for o botão excluir, significa que é o botão atualizar, que são as duas telas que tem o combo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o item que foi clicado, lembra? O combo está trazendo, apesar de mostrar só o nome, ele traz o objeto inteiro. Então, matérias, vou instanciar um objeto do tipo matéria com o que vem do combo box.
combo box ponto get selected item. Perceba que o get selected item ele retorna um object. Pode ser só o que está de fato lá ou o objeto inteiro, como a gente está fazendo. Aí a gente faz um cast. Ou seja, se for de fato uma matéria, um objeto inteiro matéria que está lá, ele já vai trazer direitinho sem erro. E aí eu vou criar um método, que eu não, é feio, é uma má prática entulhar esse método ActionPerform. Preenche campos. Eu fiz limpa campos, que eu vou colocar assim, matéria. Vamos fazer assim para ele já criar o método. Só que não vai ser um método sem parâmetro. Matérias match. Então aí eu venho aqui e coloco match. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai tfid.setText vai ser um string ponto valueOf do match.getId. Eu já estou com o objeto completo. tfnome.setText. O nome já é string, então não preciso fazer o cast, né? match.getNome e tfcarga.setText, isso, setText, string.valueOf do match.getCarga. É isso. Então, eu vou clicar no combo. Se o combo tiver coisa e não for o botão excluir, ele vai pegar o item e vai preencher os campos. Vamos ver se funciona? Vamos lá no tela. Combo matérias controller cm controller igual a new combo matérias controller. rdbtn excluir, que o meu não chama excluir, né? Ele chama exclui. Não tem problema. Se quiser ser preciosista, vem aqui e usa exclui, 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 exclui. Pronto, agora ficou todo mundo com o mesmo nome. Quebramos aqui a tela. Agora vamos fazer um combo box ponto add action listener cm controller. Então, quando eu clicar, você vê que eu botei ação no radio button, no combo box. Vamos ver se funciona. Opa, tem algum erro aqui que eu não tratei. Aqui, faltou apagar o i aqui. Pronto, agora não tem mais erro. Vamos rodar? Clico aqui. O primeiro já está selecionado. Se eu vier, está mudando. Tá? Então, eu posso atualizar o que eu quiser. Ótimo. Está funcionando. Então, agora só falta vir a ação do botão, que é cadastrar, atualizar e excluir. Estamos quase acabando. Vamos lá, agora a gente vai fazer a ação do botão.
Então, lembrando que clicou, eu quero dar aquele ar de real time, né? Então, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de botão matérias controller. Também o botão vai ter ação. Então, implements action list. Legal. Vamos lá, adiciono o método. Bom, eu preciso dos text fields, preciso do radio button, preciso do combo box. Então, até para facilitar aqui, eu já vou copiar isso aqui. rdbtn atualiza, rdbtn cadastro. Botão matérias controller. Eu também vou copiar isso aqui. Atualiza e rdbtn cadastro. Olha que legal. Agora eu vou passar os dias. Dis.rdbtn atualiza, btn atualiza e dis.rdbtn cadastro igual a rdbtn cadastro. Beleza. rdbtn. Beleza. Ok. Fizemos a parte do construtor. Agora, o que eu quero que ele faça quando eu clique o botão? Então, matérias, mat, então, é igual a new matérias. Se for excluir, pegue o que está selecionado na tela e exclui. Se for atualizar, pega o que está selecionado na tela, modifica o nome e a carga e manda. Se for cadastrar, modifica ID, nome e carga e manda cadastrar. Então, se combo box ponto get selected item for diferente de null, mat igual a combo box ponto get selected item. E aí a gente faz o cast de novo. Eu vou pegar o objeto original. Se o que estiver selecionado for o botão excluir, eu vou criar um método exclui se não for, aí, bom, eu vou ter que verificar o que está no campo ID
o que está no campo nome e o que está no campo carga. Então, como alguns podem atualizar só o nome, só a carga, ou cadastrar um novo ID, ou usar o velho ID, enfim. Então eu preciso modificar o objeto original. Então, mat.setID é o TF. Aqui já é o contrário, né? Integer ponto parseInt do TF ID ponto get ID. Get ID, get text. mat.setNome tfnome.getText. mat.setCarga integer.parseInt do tfcarga.getText. Se for o botão cadastro que estiver selecionado, eu vou fazer um cadastro de matérias. Se não, vou fazer um atualiza de matérias. Vou criar aqui o método cadastro e vou criar aqui o método atualiza, privados e tal. Por fim, inserção, atualização e exclusão. Então, vamos fazer cadastro. Matérias DAO, mDAO, instanciar, né, a DAO. Ele vai pedir um try catch, tudo bem. Aí eu vou fazer aquela mesma que a gente fez no outro controle, né, de option pane, ponto show message dialog, null. Veja que eu não estou fazendo tratamento de erro, criando mensagens específicas de erro. Né. Então, bom, instanciei a matéria DAO, mDAO ponto insere matérias mat de option pane ponto show message dialog null. Matéria inserida com sucesso. Sucesso de option pane ponto information message. Pronto, simples. Inseriu, vai limpar os campos, acabou. O atualiza é um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Matérias DAO, mDAO é igual a new matérias DAO, faz o try multicatch, já pega o erro que você já criou, né? Aqui a gente vai fazer o mDAO.atualiza matérias, até aqui está igual. Vai mandar a mensagem de sucesso, matéria atualizada com sucesso, mas eu vou atualizar o combo box, que eu posso ter mudado o nome. Então, matérias controller, mController igual a new matérias controller só do combo box.
mcontroller.lista matérias. Beleza, aí ele atualiza o combo box. O de excluir é igual de atualizar. Matérias DAO, mDAO igual a new matérias DAO. Try multicatch. mDAO.exclui. Opa. Exclui matérias. Mate. A mensagem de sucesso, né? Matéria excluída com sucesso. Opa. Matéria excluída com sucesso. Matérias e matérias controller. mcontroller igual a new matérias controller, só do combo box. mcontroller.lista matérias. Bom, então aqui aparentemente está tudo pronto, a menos de uma coisa que eu esqueci. Em atualiza, eu atualizei o combo box. Em excluir, eu atualizei o combo box. No cadastro, eu tenho que atualizar o próximo ID, né? Que eu esqueci de fazer. Então, matérias controller, mcontroller. Então, para todos eles, eu preciso fazer alguma atualização no matérias controller. Só que aqui é o TFID. mcontroller.próximo ID. Que aí ele cadastra e já mostra o próximo. Agora sim. Agora, aparentemente, tudo pronto. Na classe de controle do botão. Nessa classe aqui, eu também preciso fazer um método de limpa campos, mas eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque no cadastro eu não posso limpar todos os campos. Então eu vou fazer aqui um private void limpa campos, tf nome.setText vazio, tf carga.setText vazio, if rdbtn.cadastro.isSelected, diferente, né? Diferente de selected, tfid.setText vazio. Então, aí eu vou colocar aqui limpa campos, limpa campos, limpa campos. Agora é só incluir a ação lá no botão, lá na tela. Então, botão matérias controller, bm controller é igual a new botão matéria controller, tfid nome, carga, combo box, exclui, atualiza, cadastro. Pronto. E agora eu vou colocar ação no botão btn enviar.add action listener bm controller. Agora então é testar se ele está fazendo aquilo que a gente pediu, né? Então vou cadastrar aqui uma matéria, algoritmos, carga 80, que diz que foi inserido com sucesso. Aqui já veio o próximo ID. Se eu vier aqui no banco,
algoritmos foi inserido. Atualiza. Algoritmos e lógica de programação. Enviar. Aqui, ó. Já mudou. 80 não. 96. Beleza. Tá funcionando. Excluir. Vê no banco. Excluir. Já não aparece mais. Voltou a ser 5 aqui, né? Opa. Tá aqui. Crudezinho completinho pra gente fazer aquilo que precisa. Beleza? Espero que aproveitem aí e usem para fazer as aplicações usando o banco de dados relacionais, no caso aqui o SQL Server.